boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado aí o feriado de vocês e que tenham conseguido administrar as festas e o descanso com fazer a lista e tudo mais. Como eu prometi para vocês, este é um vídeo sobre variância e covariância que corresponderia à nossa aula de sexta-feira. Vão ser, na verdade, 2 vídeos. Eu resolvi que, além desse vídeo aqui, eu vou gravar um vídeo de exemplos usando o Excel. E aí vocês já aprendem a usar o Excel também, pelo menos para fazer essas coisas que a gente viu até agora, distribuição de frequência e variância e covariância, tudo mais. E também como uma forma de ilustrar tudo que eu vou falar agora, porque agora eu não vou fazer nenhum exemplo, eu só vou apresentar o conceito e fazer a demonstração da propriedade. Bom, nas últimas aulas a gente aprendeu o conceito de média. Uma das fórmulas que eu passei foi essa aqui, que descreve a média como o somatório de x multiplicado pela frequência de x dividido por n, que é o número de elementos na nossa amostra. E aí a gente transformou isso na última aula em esperança. A diferença da esperança para a média é que antes a gente multiplicava pela frequência de x e dividia pelo número de elementos. Agora, ao invés de fazer isso, a gente vai simplesmente multiplicar pela probabilidade associada a x. A gente também aprendeu na última aula a fazer a variância, que é uma das nossas medidas de dispersão, né? E vai ser a mais usada para os propósitos desse curso e para o curso de economia próximo, pelo menos para esse curso de economia aqui, tá? A variância, então, eu tinha explicado para vocês que era os desvios de x em torno da média, multiplicado pela frequência desse x, elevado ao quadrado, e aí eu fazia uma média disso, né? Eu dividia elevado ao quadrado e dividia por n. E aí eu expliquei para vocês, tomei o cuidado de dizer, que a variância é uma espécie de média. Se ela é uma espécie de média, assim como a gente escreveu a média como uma esperança, a gente pode usar o conceito de esperança para reescrever a variância. Então, agora a nossa variância vai ser o desvio de x em torno da esperança de x elevado ao quadrado e tirar a esperança. A esperança do quadrado do desvio de x, tá? Sempre que eu falar desvio de x, desvio de y, eu tô me referindo a esse termo aqui, x menos a sua própria esperança. Toda vez que eu falar desvio, vocês entendem isso, tá bom? Mas se eu falar desvio padrão, aí é outra coisa, é a raiz quadrada de x. A raiz quadrada da variância, perdão mais uma vez. Então, primeira propriedade da variância que a gente vai apresentar. A variância de x mais uma constante é igual à própria variância de x. Então, vamos demonstrar isso. E o primeiro passo de toda demonstração é aplicar a fórmula. Eu peguei esse termo x mais k, e estou jogando ele dentro da fórmula da variância que eu acabei de apresentar no slide anterior. Usando a propriedade B da esperança, quem lembra aí da propriedade B da esperança? É que se eu tenho x mais uma constante, eu posso reescrever a esperança de x mais uma constante, eu posso reescrever isso como esperança de x mais a constante. Posso tirar a constante para fora da esperança. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui. E por que veio negativo? Veio negativo porque eu já fiz isso fazendo o jogo de sinal, tá bom? Eu já fiz o jogo de sinal tanto para a esperança de x quanto para a própria constante. Tem que ficar sempre atento. Então, o que a gente tem? Um termo constante positivo e um termo constante negativo. Ou seja, a gente tem dois termos que se anulam e eu posso eliminá-los aqui da nossa expressão. E vai ficar a esperança do quadrado dos desvios de x, que nada mais é do que a nossa variância, tá? E tá provado, tá demonstrado aí. Segunda propriedade
é que se eu tenho k, a variância de k vezes uma variável x, eu posso reescrever isso como o quadrado dessa constante multiplicado pela variância de x. E vamos demonstrar, lembrando que o primeiro passo de qualquer demonstração é aplicar isso na fórmula da variância. Então, apliquei aqui na fórmula da variância, vai ser o desvio desse produto em torno da média, em torno da esperança desse produto. Meio chatinho de ficar falando, mas creio que voltando lá, quem tiver um pouco mais de dificuldade de visualizar, eu recomendo que anote no caderno a primeira fórmula para ter sempre uma comparação para fazer. Sabendo que a esperança de qualquer constante é igual à própria constante, a gente pode tirar essa constante daqui de dentro. E agora o que a gente tem? A gente tem a constante multiplicando por os dois termos aqui da nossa subtração. Quando a gente tem um valor multiplicando dois termos, uma soma ou uma subtração, a gente pode isolar esse termo. Exatamente o que eu vou fazer aqui. E por que saiu com quadrado? Porque ao mesmo tempo que eu isolei, eu aproveitei para tirar de dentro dos meus cochetes. E o cochete, tudo que está dentro do cochete está elevado ao quadrado. Então, eu lembrei de levar esse quadrado aqui para constante. Então, o que eu tenho aqui? O quadrado da constante multiplicado pela esperança do quadrado dos desvios de x, que é exatamente a nossa proposição 2. Está demonstrada. E, assim, antes de passar para o próximo tópico, queria só chamar a atenção de vocês que a gente pode reescrever a variância dessa forma. Então, quando a gente tem um quadrado, o que a gente está fazendo? Se eu tenho um quadrado de x, eu estou multiplicando x por x. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando esse quadrado e ao invés de escrever nesse formato quadrado do desvio, eu estou escrevendo o desvio vezes o desvio de x, desvio de x vezes o desvio de x. Então, só escrevi diferente, exatamente a mesma coisa, tá? Memoriza isso aí e já a gente volta para cá, tá? E aí eu vou falar um pouco sobre covariância. Até agora vocês aprenderam algumas formas de transformar dados em informação. A gente viu lá, como eu gosto sempre de reforçar, né? Tabelas de distribuição, o histograma da distribuição. A gente viu também média, moda, mediana e as próprias medidas de dispersão aqui encarnada principalmente na variância. Tudo isso é forma de transformar um conjunto de dados em informação e também de tentar descrever uma base de dados. Mas a gente faz isso sempre concentrando uma variável de cada vez. A gente consegue descrever o comportamento de x, a gente consegue descrever o comportamento de y, a gente consegue descrever o comportamento de z. Mas a gente não consegue construir uma relação entre y e x, entre x e z, por exemplo. Para fazer isso, uma das formas que a gente tem, um dos mecanismos que a gente tem é a covariância. E aqui eu gostaria de chamar a atenção que eu usei a palavra afeta, mas essa palavra afeta não é a mais adequada, tá? Porque covariância, ela vai nos dizer como que duas variáveis se movem em conjunto. Isso quer dizer, se x vai variar na mesma direção, na direção positiva que y, ou se eles vão se distanciar, se x vai crescer, então y vai reduzir, mas isso não necessariamente quer dizer que é uma relação de causalidade. Não necessariamente é uma relação de causalidade. Por exemplo, quando você pensa em preço de plástico e em preço de gasolina, são dois derivados do petróleo. A tendência é que se um aumenta, o outro aumenta. Mas isso não quer dizer que o aumento da gasolina está causando um aumento no preço do plástico. Só porque, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou tentando ilustrar, quer dizer que os dois são relacionados com o petróleo, uma terceira variável, mas não há essa relação de causalidade entre eles, apesar deles se moverem juntos, tá? É sempre bom ficar atento a essas terminologias. Diferente do que eu fiz, não cometa esse erro, não escreva afetar.
Escreva que vão se mover de forma conjunta, mas não necessariamente vai ter uma relação de causalidade. A fórmula da covariância vai ser o produto do desvio de x e y, a esperança do produto do desvio de x e y. Por isso que é importante vocês entendam. Desvio de x, desvio de y, se eles estão multiplicando é o produto, e aí eu estou pedindo a esperança. Então, a covariância é a esperança do produto dos desvios de x e y. No caso, que eu estou pedindo a covariância de x e y, tá? E aí vocês vão relembrar que eu falei para vocês guardarem a informação de que a variância podia ser escrita dessa forma aí que está na tela. E aí eu aponto a tela aqui, é porque tem uma tela aqui, tá? Ela tá do meu ladinho aqui, tá bom? Isso quer dizer que, olha bem para essas duas fórmulas. A covariância nada mais é do que uma variação da minha fórmula da variância. Ela é, como o próprio nome diz, a variância conjunta das duas variáveis. E lembrando que, se eu posso escrever a covariância nesse formato, e eu posso escrever a variância dessa forma, aí, se eu for lá na fórmula da covariância, pedir ao invés da covariância de x e y, uma covariância de x e x, aí eu vou lá e trocar o desvio de y pelo desvio de x. O que vai sobrar? A variância de x. Então, a covariância de uma variável com ela mesma é igual à própria variância dela, tá? E aí vocês podem substituir aí na fórmula, se não ficou claro, mas eu espero que fique. E a covariância, ela tem um problema. O problema da covariância é que ela é sensível a unidades de medidas. Então, se eu tenho variáveis x e y e z e elas estão em unidades de medida diferentes, eu não consigo, por exemplo, comparar a correlação de y com z com a correlação de x e y. Por quê? Porque elas estão em unidades diferentes. A partir do momento que tem unidade diferente, você já não consegue fazer comparação. E além disso, como elas são sensíveis à variável, como a correlação, a covariância, ela é sensível à unidade de medida, ela pode variar de menos infinito a mais infinito. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não tem como dizer se uma covariância é grande ou pequena, porque se ela pode variar de menos infinito a mais infinito, o que é grande, o que é pequeno? E agora? Oh, meu Deus! Ela só vai servir, então, basicamente para dizer que tem uma relação positiva ou negativa entre duas variáveis, mas a partir daí eu já não consigo fazer nenhum juízo de valor, ou seja, eu não consigo transformar a covariância em uma informação útil do ponto de vista analítico. Por causa disso, a gente vai ter que usar um outro indicador chamado de correlação. A correlação, ela é uma covariância ponderada pelos desvios padrões de x e y. Em fórmula fica isso aqui. Eu peguei a fórmula da correlação, da covariância e dividi pelo produto do desvio padrão de x e do desvio padrão de y. E aí vocês podem usar todas as informações que eu dei para vocês para calcular qual que seria a correlação de x com x, tá? A correlação vai ser sempre um número no intervalo de menos 1 a 1. Sendo que, quando ela for igual a menos 1, quer dizer que x e y estão se movendo perfeitamente em direção opostas. Então, por exemplo, se o x aumentar uma unidade, o y vai reduzir uma unidade necessariamente. Se a correlação for igual a 1, quer dizer que elas estão se movendo junto. Por exemplo, se o x aumentar uma unidade, o y necessariamente vai aumentar uma unidade também. E aí a gente ilustra isso melhor no próximo vídeo com dados numéricos, tá? E além disso, uma regrinha para vocês guardarem aí no coração de vocês
é que todas as variáveis independentes entre si têm correlação e covariância igual a zero. Então, da mesma forma que se duas variáveis são independentes, a correlação entre elas, se duas variáveis independentes, a probabilidade de uma não afeta a outra, o comportamento de uma não vai alterar o comportamento da outra. Por isso a correlação é igual a zero. Está tudo linkado, tá? A probabilidade de uma não afeta a probabilidade da outra, logo o comportamento de uma não afeta o comportamento da outra. Mas, como a vida não é tão simples, nem todo par de correlação covariância, nem todo par de variáveis com correlação covariância igual a zero são independentes. É aquela famosa condição que vai a ida, mas não vale a volta. Se tiver lá uma pergunta, x e y são independentes, aí posta lá os valores, e aí tem uma pergunta lá. Calcule a correlação e a covariância de x e y. Você ignora todas as contas e escreve zero. Por quê? Porque é uma propriedade. Mas se tiver lá a correlação e a covariância de x e y é igual a zero. Logo, x e y são independentes. Aí você vai dizer, não, falso. Por quê? Porque essa informação é insuficiente para definir isso, tá bom? E aí, aprendendo correlação e covariância, a gente fica aí com a última propriedade para provar, que é, se eu pedir a variância de duas variáveis x e y, eu posso simplesmente reescrever, recalcular isso como a variância de x mais a variância de y, mais duas vezes a covariância delas. E aí fica... Não, vamos fazer isso. Primeiro passo de toda demonstração, aplicar a fórmula. Que eu estou fazendo aí, simplesmente peguei isso, que está entre o parênteses aí, x mais y, e joguei na fórmula da variância. Usando a propriedade da esperança, o que a gente tem? De novo lá, se eu tenho a esperança de x mais a esperança, ou se eu tenho a esperança de x mais y, posso reescrever isso como esperança de x mais a esperança de y. Lembrando que eu já faço isso e já jogo no jogo de sinal. No terceiro passo, a gente só vai reordenar essas parcelas, tá? Eu não fiz nenhum cálculo dessa linha para essa linha. Eu simplesmente juntei x com x e y com y e coloquei um parêntese para a gente pensar nisso como dois termos distintos. Passando aí para a próxima coisa. Trouxe aqui tudo para o próximo que não ia caber, trouxe para o próximo slide. O próximo passo, a gente vai... agora foi tudo de uma vez, né? Volta. Aí. O próximo passo, a gente vai resolver usando produtos notáveis. Produtos notáveis é um conteúdo que geralmente é dado no ensino médio, mas eu entendo que escolas são diferentes. Se você não viu isso em nenhum momento da sua vida, esse é o momento de pausar o vídeo e pesquisar, tá? Mas, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Produto notável. O que o produto notável diz? Que se eu tenho o quadrado da soma de dois termos, eu posso reescrever isso como quadrado do primeiro termo, mais o quadrado do segundo termo, mais duas vezes o primeiro termo, mais o segundo, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, tá? Produto notável. Próximo passo, eu vou aplicar a esperança. Mais uma vez eu estou usando aquela propriedade da esperança, que se eu tenho a esperança de x e x mais y, eu posso reescrever isso como a esperança de x mais a esperança de y. Então eu só fui aplicando a esperança aqui para resolver esse cochete, tá? E aí o que sobra aqui? A esperança do quadrado dos desvios de x mais a esperança do quadrado dos desvios de y mais duas vezes a esperança do produto dos desvios de x e y. Onde que a gente viu isso? Essa é a fórmula da variância de x. Essa é a fórmula da variância de y.
E essa é a fórmula da covariância de x e y. Ou seja, a gente provou a nossa terceira propriedade. Eu vou interromper esse vídeo aqui. Eu não sei se eu vou lançar junto, se eu vou lançar separado, mas aí eu vou fazer um segundo vídeo com tudo isso que eu falei e mais um pouco, usando exemplos numéricos, só que em vez de fazer na mão, eu vou usar o Excel. Poderia fazer na mão? Poderia, mas acho que é muito contraproducente. Minha letra é ainda mais feia na mesa digitalizadora do que no quadro. Então, vamos lá, até aí. Abra um próximo vídeo. Lembrem que tem um próximo vídeo, tá?